E aí, galera, de novo aqui para mais um deck review. Dessa vez a gente vai falar do Evil Swarm, que é um deck que a gente estava esperando que prometesse já desde o formato passado. Só que o formato passado foi dominado por dragão, né? Aquele deck estava muito bom. E aí eu acho que o Evil Swarm não teve o espaço dele, o que é uma pena, porque ele é um deck bem interessante. O deck ele é basicamente voltado para Normal Summons extras e Exceed de Rank 4. Basicamente as únicas cartas que fazem algum Special Summon são o Evil Swarm Mandrago, que faz uma espécie de Cyber Dragon, e o Rescue Rabbit para trazer os nossos bichos normais aqui. Uma coisa interessante a falar a respeito desses bichos normais é que eles têm 1950 de ataque. Então, na pior das hipóteses, se ele vier morto na sua mão, você pode baixar e bater. Ele mata Raiô e qualquer outro bicho que não esteja te agradando. Além disso, a gente tem o Evil Swarm Castor, que te dá um normal summon extra de Evil Swarm, basicamente para fazer Exceed. A gente tem o Thunderbird, que faz uma espécie de Wind Up Rabbit, só que com uma diferença. Quando ele volta com mais 300 de ataque. Então ele passa a ser um outro bicho de 1950, que não toma basicamente trap nenhuma e destrói bichos chatos. A gente tem o Cercion, que também te dá um normal summon extra, além de reciclar monstros, né? Como é que o Cercion funciona? Você pode banir um Evil Swarm da sua mão, do seu cemitério, e aí ele vai adicionar um Evil Swarm do seu cemitério para sua mão e te dar um normal summon extra de Evil Swarm. Então mesmo que você não tenha ninguém na sua mão, você pode fazer um normal summon do próprio bicho que você adicionou. Ele é um cara que pode ser uma virada de jogo aí num Exceed inesperado pelo oponente. Reinforcement, para pegar basicamente o Castor. Darkhold, não precisa comentar sobre essa carta. Porque só 2 Mystical no formato sem heavy. A gente não precisa de mais do que isso, levando em consideração que a gente tem uma Forbidden Lance e 3 Pandemic Infestation, que faz uma Forbidden Lance para todos os Evil Swarm no campo, além de ser buscável. Isso é muito interessante. Fora isso, a gente tem outros combos que também não valorizam muito o Mystical nesse deck. É bom ter uns 2 assim, pra de repente tirar um warning indesejável que o cara tenha, qualquer coisa nesse nível. Se a gente tem o Pandemic, por que usar o Forbidden Lance? Primeiro que o Forbidden Lance ele é uma carta genérica, né? E isso é mais uma chance de vir a carta na sua mão. Segundo que ele é uma carta, além de ser muito genérica, ele é uma carta versátil. Você pode usar isso no monstro do oponente simplesmente para bater. Isso já é muito interessante. De repente você pode pensar em usar isso aqui no Rabbit para garantir o efeito dele, se o cara der alguma coisa no Rabbit, sei lá. Talvez seja uma jogada interessante em algum ponto de algum game, mas acho que esse é o menor dos usos da Forbidden Lance. As traps são basicamente traps para travar o jogo. Tá? A ideia é basicamente travar o jogo e ganhar do cara com os seus monstros fortes. Não necessariamente Special Summon por causa da Vanity Emptiness, mas o deck joga mais ou menos assim. A grande vantagem do deck com relação a traps é o fato dele ter acesso ao Eradicator, que você pode dar em qualquer Exceed seu, Dark, e a gente faz quase todos, são Dark. E aí você tira as traps do cara, se estiverem te atrapalhando muito, você pode impedir o cara de usar mágica, se o Spellbook estiver jogando ainda, a gente ainda vai fazer uma análise aí do Spellbook, ver como é que tá. É bom um deck que tem acesso a esse tipo de carta, principalmente no formato sem a Heavy. Mais um dos motivos para a gente só ter 2 Mysticals, a gente valoriza isso aqui. Breakthrough Skill, que é melhor do que Fiendish, pelo menos nesse deck, justamente por não ter problema nenhum dela tomar um Mystical, você ainda consegue aproveitar essa carta e o cara pode errar o alvo do Mystical numa carta que seria mais importante para você, para proteger um bicho ou simplesmente para parar o jogo. O que é interessante frisar com relação às traps desse deck são os combos com o Kibito, Master Kibito. Para quem não conhece essa carta, ele é um Exceed Rank 4 com 2.500 de ataque
que pode retirar o material dele e proteger uma carta no campo. Ou seja, a carta não pode ser alvo, não pode ser destruída. E além disso, ele sobrevive, né? Se ele for morrer, você pode destruir aquela carta no lugar dele e manter ele vivo. Como é que vai funcionar o combo? Ele é basicamente Kibito numa Vanity Emptiness, já torna essa carta um Royal Oppression sem custo. E como o seu deck faz normal summon de bichos muito fortes, depois que você tiver um Kibito no campo, você não precisa muito mais de especial summon, levando em consideração que o seu oponente também não vai poder fazer, e ele provavelmente vai precisar mais disso do que você. E o que a gente considera ser um dos combos mais fortes do formato é o Kibito mais a Safe Zone. Como é que isso vai acontecer? Você faz o Kibito, seta uma Safe Zone e já protege a Safe Zone. No turno do oponente, você na stand-by do cara, você não precisa nem esperar ele fazer nada, você já ativa a Safe Zone no Kibito. O Kibito não pode ser destruído por causa da Safe Zone, não pode ser alvo por causa da Safe Zone, e você não toma dano de batalha envolvendo o Kibito. A Safe Zone, por sua vez, está protegida pelo Kibito, não toma mística, não toma qualquer coisa que destrua cartas. Então você tem um bicho imortal de 2.500. Ah, mas ele não pode bater direto. Pô, acho que esse é o menor dos seus problemas. Tem um jeito de parar esse combo? Tem. Se o seu oponente der um Forbidden Lance em resposta ao Safe Zone, ele vai poder ter um tempo aí para destruir o Kibito. Mas também, se ele não destruir esse turno, não adiantou muita coisa não. Ou seja, isso valoriza as nossas traps de defesa. Esse a gente considera ser um dos melhores combos do formato, por ele ser muito complicado de ser separado. A pessoa tem que ter uma carta específica, e de genérica a gente só conseguiu pensar no Forbidden Lance. E tem que ser na hora certa, tem que ser ativada no momento certo. Se o cara der um mole, de repente, já era. Você está com um bicho muito bom no campo. Fora que ele sendo imortal, você ganha tempo para depois proteger a sua Vanity Emptiness. E se você tiver essas 3 cartas no campo, sendo essas 2 traps protegidas pelo Kibito, já era. O jogo acabou. Não tem mais o que o cara fazer. Vocês podem achar que é um combo meio complicado, mas acreditem, não é um combo meio complicado. É um combo até razoavelmente fácil de fazer com esse deck. Além disso, com relação aos outros Exceeds, esse deck tem o Ouroboros, que é um projeto de Trishula, apesar de você só fazer um dos efeitos do Trishula e não os 3 ao mesmo tempo. Mas no formato que a gente está sem Trishula, né, já que a nossa lista foi diferente da lista do Japão, ele é bastante utilizável. Tem o Orpheon, que é um bicho forte e que trava os Special Summons do cara com monstros mais fortes, né, de nível 5. Então, de repente, isso faz o dragão não se preocupar bastante com você. E ele busca a Pandemic. É interessante porque você já tem proteção para todos os Eoswarms no seu deck, no seu campo. O Kibito a gente já falou dele. A gente tem o Bahamut. O Bahamut ele é muito bom porque ele faz um Big Eye. Ele é um Big Eye próprio do deck e que pode atacar. E, ao contrário do Big Eye, ele não fica restrito ao fato de não poder atacar. Então você pega o controle do monstro do cara e ainda pode bater com um monstro de 2.350. A gente tem Thanatos, ele é um monstro razoavelmente forte, né, 2.350. E uma vez por turno você pode tirar um material dele e ele não é afetado por efeitos de monstro. Isso pode ser interessante dependendo aí do que você vai enfrentar e coisas do gênero. O Excalibur, por que o Excalibur está aqui? Bom, a gente tem o Warriors no jogo, né? Que são os Castor, fazendo um normal summon de outros monstros que pode ser um outro Castor. E aí você tendo 2 Warriors, de repente o cara tem um bicho muito forte e você precisa tirar aquele bicho dali porque ele vai te atrapalhar muito. O Excalibur ele tem 4.000 de ataque. Ou simplesmente por ser um batedor muito bom, né? Quem é que não gosta de um bicho de 4.000 pontos de ataque? Ele é bem legal. O Maestroke, só por ser uma opção de ficar vivo e dar um book, que pode ser razoável. O Daigusto Emerald, que faz um Avarice. Acho que esse é o efeito mais utilizável dele. E provavelmente o melhor. Mas, se for interessante, você ainda pode dar um Reborn em qualquer monstro normal que você tenha.
para talvez forçar um outro Exceed, ou simplesmente só para bater, né? Lembrando que os monstros normais têm 1950 de ataque. Dweller, por ser side contra Mermail e um possível Dark World. GHG Cowboy, por ser finalizador de jogo. E o Nightmare. O Nightmare, quando você faz especial summon de um monstro, tirando o material dele, você pode mudar o monstro pra face down. Desculpa, quando você faz um especial não. Quando o oponente faz especial de um monstro, você pode mudar o monstro pra face down. Você dá um book. Ele faz exatamente a mesma coisa que o Maestroke, só que no turno do oponente. Então você, de repente, não precisa se preocupar com bichos esquisitos. Por exemplo, Black Luster, ou algum Synchro estranho, coisa assim, um Christian, se você estiver jogando contra um agente, que a gente já comentou. Ou então, algum deck que use Rabbit, você pode dar book num dos bichos que o Rabbit trouxe, e aí o cara não vai poder fazer o Exceed que ele queira. E é basicamente isso. Esse site aqui é meramente ilustrativo, funcionou pra gente aqui nas nossas partidas da internet, mas não tem nenhuma carta assim de relevância no gameplay. Talvez o Light Imprisoned Mirror, mas ele para os decks Light do formato, o Agente e o Bujin, e não para nada aqui. Para não dizer que ele não para nada, a gente tem o Excalibur, mas tudo bem, parou um Exceed que não precisa ser necessariamente feito. E só, seria a única carta que a gente manteria. A gente optou pelo Dimension of Fury, por ele não afetar muito esse deck, isso ser bom contra Dark World, contra o Mermail, mas ele não é exatamente fundamental pro side. Fica aí a dica para vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem e tá ok, tá certinho. Então, até mais, galera. Falou, tchau, tchau.